Glória a Deus. Amém. A paz e um abraço a todos os irmãos e amigos da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus. Irmãos, existem muitos temas os quais existem muitas divergências no meio cristão, né? A Trindade é um deles e o outro é o que nós vamos falar nesse vídeo. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? E aí? Veja bem, é um assunto altamente teológico. E por ser um tema teológico e tanto, concluímos que o Pai como o Filho são pessoas distintas, tá? É uma crença da igreja, historicamente falando. A história da igreja, vimos ali os primeiros concílios da igreja, principalmente nos concílios, basicamente ali, tratavam da natureza de Cristo, tratavam da pessoa de Cristo. Enfim, todos esses concílios entendem que o Pai e o Filho são pessoas distintas uma da outra. Não diferentes, distintas. Não separadas, mas distintas. Uma é o Pai e outra é o Filho. Quando nos apresentam que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, ao nosso ver, enxergamos isso como uma heresia. Isso vai gerar um problema enorme, né? Um problema muito grande, muito gigante na Bíblia Sagrada, pois existe inúmeros textos onde o Pai e o Filho são apresentados de formas distintas um do outro. Quem defende um pouco essa doutrina unicista, eles usam, por exemplo, um versículo lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que diz que vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Então, vou falar mais uma vez, vou repetir. Veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Veja aqui o equívoco, veja aqui a má interpretação. Aqui fala o Pai, tá? Aqui está falando o Pai. Aqui é uma manifestação do Pai, nos diz que ninguém pode ver o rosto do Pai, assim como Moisés não viu o rosto de Deus. Que ninguém pode ver o rosto do Pai e viver, sendo que o rosto do Filho é diferente, tá? Do rosto do Pai. O rosto do Filho é diferente do rosto do Pai. E o Filho já existia? Sim, já existia. A resposta está na Bíblia. Jesus, lá em João 17,5, está escrito: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, tá? Então, continuando aqui, eu trouxe aqui algumas referências defendidas pelos unicistas, né? Onde dizem que Jesus e Deus são a mesma pessoa, que não são pessoas distintas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nosso Pai. Veja bem, o texto aqui está claro, está falando de duas pessoas. Tem a vírgula, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, vírgula, e Deus nosso Pai, né? Tem a vírgula, e nosso próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai. Estão falando de duas pessoas totalmente distintas. Outro texto é 1 João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Jesus desfazendo essa distorção teológica, né? Então, todo o cristianismo defende que existe um Deus verdadeiro. O cristianismo é monoteísta, irmãos, monoteísta. Mas a Bíblia, ela apresenta o Pai diferente do Filho o tempo todo, tá? A todo tempo, a Bíblia apresenta o Pai uma pessoa e o Filho outra pessoa, distintas, tá? Então, veja que Estevão viu Jesus à direita de quem? De Deus, à direita do Pai. Ele diz: eis que vejo os céus abertos, né?
e o Filho do homem, o Filho de Deus, sentado à sua direita. Estevão viu uma entidade divina. Ele viu um ser, ele viu uma entidade divina à parte do Pai. E essa entidade divina chama Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos aqui para polemizar. Estamos aqui para esclarecer alguns pontos teológicos à luz da Bíblia.